Mas agora a gente vai a mais um assunto que hoje é o dia... Você sabe que dia é hoje, Melissa Araújo? Não sei. Mas eu vou te explicar agora. É o Dia Mundial da Obesidade ou de combate à obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a estimativa é que em 2025 o planeta tem aproximadamente 2 bilhões de adultos acima do peso. No Brasil, a doença crônica e aumentou em 68% nos últimos 13 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico André Augusto Pinto. Ele é cirurgião geral e bariátrico. Bom dia, doutor André. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Doutor, eu começo a entrevista já falando que eu entendo muito bem do assunto, que sou uma paciente bariatrizada já há 6 anos, então tenho algum conhecimento na prática sobre o assunto. E aí eu queria saber quando que o excesso de peso é considerado obesidade, doutor? Bom, obesidade é a maior pandemia do mundo. No meio da pandemia do Covid-19, é bom a gente salientar que hoje no mundo existem mais pacientes acima do peso do que pacientes desnutridos. 96 milhões de brasileiros, quase 60% da população estão acima do peso, e desses, aí quase 27% são obesos. A gente calcula a obesidade pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. É uma fórmula mundial. Os pacientes com índice de massa corpórea acima de 25 já são considerados acima do peso, já têm sobrepeso e já precisam se cuidar, porque já vão ter outros problemas de saúde. Agora, doutor, essa pergunta da Melissa achei interessante, porque assim... eu já ouvi falar que essa pessoa está 30% acima do peso, aí considera obeso. Tem a medição que as pessoas fazem, eu não sei, esqueci o nome, mas é aquele que você faz aqui, pega aqui para ver a gordura. E tem o índice de... bioimpedância, né? De impedância. E tem também o índice de massa corporal. O que é melhor para a gente saber? Estou acima do peso realmente. Olha, o dado mais fidedigno, que é considerado no mundo inteiro o mais fiel, é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Alguns fazem pela bioimpedância, alguns fazem pela circunferência abdominal. A bioimpedância calcula a porcentagem de gordura corporal, mas o que a gente mais usa é o índice de massa corpórea mesmo. Aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 25 são considerados com sobrepeso, e os pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 são considerados obesos. Aí existe uma classificação: obesos grau 1, grau 2, grau 3. Então, pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 são obesos grau 1, entre 35 e 40, obesos grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, que é popularmente chamada da obesidade mórbida, e os pacientes acima de 50 são considerados os superobesos. Doutor, como que o paciente chega à cirurgia? Em que condições o paciente é recomendado ao paciente a cirurgia? É importante, acho que a gente destacar isso, doutor, porque muitas vezes as pessoas colocam a obesidade como uma falta de vergonha ou algum problema que a pessoa pode administrar. E, na verdade, a obesidade é uma doença. Então, eu queria saber do senhor que trata dessa questão, a que momento que esse paciente é recomendado a cirurgia, e qual que é o momento e que outro perfil de paciente que a dieta resolve, só a dieta resolve? Obesidade é uma doença, Gleice, é uma doença crônica que precisa ser tratada, porque a obesidade vai levar a outras patologias muito mais graves. Então, aumenta muito a chance do paciente ser hipertenso, diabético, ter colesterol, triglicéridos altos, problemas respiratórios, apneia do sono, enfim. Muitas outras doenças são ocasionadas em decorrência da obesidade. Índice de massa corpórea, que é a classificação mundial, aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, que é obesidade grau 3, chamado de obesidade mórbida, tem indicação cirúrgica, ou então, aqueles pacientes que são classificados com obesidade grau 2, que tem índice de massa corpórea entre 35 e 40, também tem indicação de cirurgia, desde que eles já tenham algumas doenças
associadas direta ou indiretamente à obesidade, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, triglicéridos altos, a apneia do sono. Então, esses pacientes têm indicação de cirurgia. É claro que a gente sempre orienta que a cirurgia é o último recurso, é o melhor recurso para esses pacientes, mas é o último recurso. Se a gente conseguir fazer com que o paciente emagreça sem ter que operar, é melhor. O duro é o paciente emagrecer o que precisa e manter o peso. Uma coisa fundamental da cirurgia bariátrica é que, além dela fazer com que o paciente perca peso, ela trata as doenças associadas à obesidade, e isso é fundamental. Então, aqueles pacientes com obesidade grau 2, grau 3, índices de massa corpórea entre 35 e 40 com doenças associadas ou acima de 40, tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Doutora, obesidade e Covid, qual é a relação? Esses pacientes podem sofrer mais? Os pacientes obesos sofrem muito mais com a Covid, Luiz Augusto. A obesidade, para quem não sabe, é o pior fator de risco para a Covid-19 em pacientes abaixo de 60 anos. Então, todo aquele paciente abaixo de 60 anos que tem a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, e que já tem as doenças associadas, o risco da cirurgia aumenta muito. 70% dos pacientes, em torno de 70% a 80% dos pacientes hoje estão internados em UTI com doenças associadas são obesos, principalmente relacionados à Covid-19. Aí a gente faz agora uma relação, uma discussão agora dessas cepas novas, essas cepas novas que ainda estão em estudos, a gente não sabe a relação direta da obesidade, porque está acometendo pacientes mais jovens, mas aqueles pacientes obesos, principalmente abaixo de 60 anos, a obesidade é o pior fator de risco. Os pacientes morrem em torno de 30% a 40% de pacientes obesos que vão para a UTI. Inclusive, doutora, até para a gente observar isso, muitos pacientes não tinham doenças pré-existentes, mas tinham sobrepeso e acabaram falecendo, né? Isso porque, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Isso porque a obesidade é um processo inflamatório constante no organismo e a COVID é uma doença inflamatória, quer dizer, uma combinação bombástica aí para o paciente, para o organismo do paciente, né? É isso mesmo, Gleice. O paciente obeso é considerado um paciente inflamado cronicamente, porque a obesidade vai causar uma série de alterações no organismo e vai causar uma reação inflamatória crônica. Como as complicações da Covid-19 ocorrem por aumento desse processo inflamatório, então o paciente com sobrepeso e obeso, mesmo que ele não tenha outras doenças associadas, isso vai fazer com que a gravidade da Covid-19 aumente muito. Então, esse paciente tem muito mais risco de ter uma Covid-19 grave, de precisar de oxigênio, de precisar de UTI, de precisar de intubação orotraqueal. E o risco de óbito nesses pacientes também é muito maior. Doutor, pois não, Melissa. Desculpa. Pode falar. O senhor falou anteriormente que a cirurgia bariátrica é realmente o último recurso. A gente lembra que é uma cirurgia que tem riscos, que precisa ter um controle muito rigoroso, inclusive para que você não troque a dependência do alimento por outra dependência. E eu queria saber, doutor, se o senhor vem observando o aumento do número de pessoas precisando da cirurgia, né? Se o senhor vem, de uns tempos para cá, a gente vem observando, como eu falei para o senhor, a cirurgia há 6 anos. De quando eu operei para cá, eu vi muito mais pessoas falando sobre esse assunto. Eu queria saber se o senhor também observou isso, claro que no consultório aí, desse aumento da procura, da necessidade das pessoas em fazer a cirurgia. Bom, mas primeiro, o número de obesos está aumentando progressivamente no mundo e aqui no Brasil também. Já são 96 milhões de brasileiros acima do peso. E, além disso, então, quanto maior a população obesa, maior a necessidade da cirurgia bariátrica. E o que tem acontecido é que a cirurgia bariátrica agora, com a videolaparoscopia, com as novas técnicas, o risco da cirurgia diminuiu muito. Então, o que acontece é que com o aumento dos pacientes obesos e com o resultado da cirurgia, as pessoas se sentem
com mais segurança para ser submetido a uma cirurgia. No começo da cirurgia bariátrica, quando a gente começou, há 15, 20 anos, os resultados não eram tão bons. Então, hoje, os pacientes tinham medo de operar, medo de ficar muito magro, medo de ter outras complicações, até de risco de vida. Essas complicações agora diminuíram muito, tanto com as equipes se preparando melhor para o tratamento do paciente obeso, quanto a tecnologia que foi melhorando. Então, tudo isso está levando os pacientes a terem mais coragem, vamos dizer, entre aspas, de fazer a cirurgia, porque os resultados hoje são muito, muito bons. Sem dúvida. Doutor, eu queria que a Melissa até chamou a atenção para a questão da inflamação, né? Mas eu acho que muita gente não entende muito o que é inflamação. Olha, o conceito que eu estou vendo aqui no site a inflamação é uma resposta natural do corpo que acontece quando o organismo se encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos, vírus ou parasitas, ou quando há uma lesão por calor, radiação ou trauma. Por que o obeso ele é mais inflamado? O que é inflamação? E é o que a gente pode sentir? Ah, está doendo o meu ombro. A inflamação pode acontecer em qualquer lugar, até na cabeça, enfim. Explicar para as pessoas o que é exatamente a inflamação. E por que ela acontece no obeso? A inflamação é um processo do organismo que vai reagir a alguma agressão. Essa agressão pode ser em qualquer parte do corpo, como você falou, no cérebro, nas articulações. É lógico que tem doenças muito particulares que causam esse tipo de inflamação. Existe uma coisa que chama doença autoimune, que é um processo inflamatório crônico desencadeado por uma agressão, como você falou, de qualquer fator. A obesidade causa, em alguns pacientes, essa reação. É uma reação inflamatória crônica pela agressão e pela sobrecarga da obesidade em todos os tecidos, porque a obesidade vai fazer com que o paciente respire mal, que o coração precise ter uma sobrecarga maior para mandar o sangue para os organismos. As articulações ficam sobrecarregadas porque elas têm uma sobrecarga de peso. Esse processo de, entre aspas, machucar as articulações, sobrecarregar o coração, fazer com que o pulmão tenha que trabalhar com movimentos mais rápidos, causa esse processo de irritação e de inflamação no organismo. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, Covid-19, essa inflamação aumenta muito, então a resposta pulmonar vai ser pior, então o pulmão vai ficar mais comprometido, o coração já não tem tanta reserva funcional, porque já está sendo mais utilizado, então ele não vai conseguir responder a esse quadro inflamatório infeccioso e essas coisas vão piorando. Aumenta a chance de ter as tromboses da Covid-19, principalmente nas mulheres. Então, a reação inflamatória crônica é uma resposta do organismo que pode ser a qualquer coisa, e a obesidade faz com que essa inflamação generalizada possa piorar com algumas outras doenças. Então, o paciente que tem, por exemplo, não só Covid, mas o paciente que tem asma piora com a obesidade, o paciente que já tem outras patologias tem mais chance de piorar com a obesidade. E a inflamação, ela dói ou não necessariamente? Não dói. A inflamação pode ser desencadeada pode ter vários sintomas. O paciente que tem, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune, ela não vai ter dor. Ela pode ter um desconforto abdominal, pode ter uma diarreia. A asma, por exemplo, a bronquite, que a gente chama das crianças, vulgarmente chamado, também é um processo inflamatório do pulmão a alguns alérgenos, pó, poeira, pode ser outras coisas. Então, isso vai dar falta de ar, então o pulmão vai chiar, mas não necessariamente dor. Dor está mais ligada à parte ortopédica, das articulações, dor muscular e das articulações. Mas o paciente pode ter, por exemplo, uma inflamação no sistema nervoso central, que você citou, então vai ter uma encefalite, então vai ter uma crise convulsiva. Os sintomas podem ser muito variáveis. Doutor, com relação à cirurgia, é recomendado ser feito por crianças e por idosos? Até que idade é recomendado a cirurgia? E se, por exemplo, o paciente já tem um risco cardíaco bem aumentado, já tem uma doença cardíaca estabelecida, ele tem recomendação cirúrgica ou não? Existem casos que não tem condição de cirurgia. Bom, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a cirurgia bariátrica está indicada naqueles pacientes com idades acima de 18 anos e antigamente era até 65 anos, isso vem mudando. A gente não opera pacientes abaixo de 18 anos porque eles precisam ter
uma parte psicológica muito importante para aguentar a cirurgia. Quando a gente fala aguentar a cirurgia, mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida. Pacientes entre 16 e 18 anos com doenças associadas muito graves relacionadas à obesidade também tem indicação desde que os pais autorizem. Em relação à idade, a população mundial e a população brasileira tem aumentado. Então, a idade média do brasileiro tem aumentado muito. Então, a gente não tem mais uma idade máxima para a cirurgia bariátrica. Desde que o paciente tenha uma boa avaliação da equipe multidisciplinar, passe com cardiologista, pneumologista, endocrinologista, às vezes geriatra, ele estando com condições clínicas, como você falou, se aquele paciente tiver uma insuficiência cardíaca muito grave, que o trauma cirúrgico vai ser muito intenso, então a gente não faz a cirurgia. Mas se o paciente, depois de passar pela avaliação multidisciplinar, a gente avalia e tem a condição de ser operado, esse paciente vai ser operado. Eu, por exemplo, aqui na clínica, desde que isso seja feito por uma equipe multidisciplinar que tenha capacitação técnica para fazer isso. Então, por isso que é bom todos os pacientes que forem ser submetidos à cirurgia bariátrica avaliem se o médico, se o cirurgião faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, como eu sou titular, como muitas equipes, tem muitos cirurgiões capacitados. E o paciente mais idoso que eu operei, já tem uns 5, 6 anos, eu operei com 80 anos, a cirurgia correu tranquilamente bem e o paciente hoje tem 86 anos e, graças a Deus, sem hipertensão, sem diabetes, com uma qualidade de vida muito melhor. Então, existe idade mínima, mas máxima vai depender do organismo de cada paciente. Muito bem, doutor. Muito importante a sua colocação, inclusive com relação à equipe multidisciplinar. A gente lembra que o paciente, nas primeiras semanas pós-cirurgia, fica com uma abstinência aí, até como nas primeiras semanas tem a dieta líquida, você não pode mastigar, então essa gera uma abstinência também. Então, é um processo que precisa ter um preparo psicológico bem grande, não é uma cirurgia, não é simplesmente, eu resolvi operar e pronto. Tem que passar por um processo para chegar a esse ponto, né? Doutora, a gente queria agradecer muito a sua participação, seus esclarecimentos aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp, muito importante, muita gente precisando dessas informações. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, estamos sempre à disposição. Até logo. Obrigada, doutor. Muito obrigado. O duro, Melissa, é a gente ter a recompensa a longo prazo. Trocar aquele doce e o açúcar é viciante, né? A massa, o nosso corpo olha aquilo. Você sabe que fizeram um estudo com os ratos e colocaram cocaína e açúcar? Eles dispensaram a cocaína e ficaram mais viciados em açúcar. Então, é um processo difícil, mas acho que essa reeducação vai tempo, mas aí a gente ter mais saúde vale a pena. Por isso que alguns pediatras e nutricionistas que cuidam de crianças falam para evitar oferecer doces para as crianças até os 2 anos, porque é onde está formando o paladar, por causa dessa questão da dependência. É muito sério, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente realmente, o mundo de uma maneira geral tem tido uma tendência de sobrepeso, isso tem muito a ver com a questão alimentar, com a questão dos hábitos. A cirurgia não é fácil, não é um processo fácil, é o caminho, tem muita gente que acha que é o caminho mais fácil e não é. Você tem que mastigar gelo, é verdade, você tem que mastigar gelo para você controlar a abstinência da mastigação. Né? Então, nas primeiras semanas que você não pode comer nada, porque o organismo é como se fosse de uma criança, né? Quando você, no pós-cirúrgico, então você precisa mastigar gelo para conseguir controlar a abstinência.